O lado sombrio do Saci Pererê. A floresta parecia um cenário de pesadelo. Era uma noite escura e tempestuosa, com o céu carregado de nuvens pesadas e o som constante de trovões ecoando ao longe. O ar estava úmido, pesado, como se cada respiração exigisse esforço. No chão encharcado, pequenas poças refletiam tímidas faíscas da luz da lua, que lutava para atravessar as densas nuvens. No meio daquele ambiente inóspito, um grupo de jovens se reunia ao redor de uma modesta fogueira. As chamas tremulavam com o vento, mas lhes proporcionavam um pouco de calor e conforto. As risadas e cochichos aos poucos diminuíam enquanto Lucas, conhecido por suas histórias cheias de suspense, chamava a atenção de todos. Enquanto o estalo da madeira queimando ecoava, Lucas começou: "Vocês acham que conhecem o Saci Pererê, mas hoje eu vou contar um lado da lenda que poucos ousam mencionar." Lucas iniciou descrevendo a figura familiar de Saci Pererê, algo que todos ali já tinham ouvido em suas infâncias. Ele falou da aparência característica do ser, sua perna única, o gorro vermelho e o cachimbo constantemente preso aos lábios. As travessuras clássicas surgiram rapidamente, como esconder objetos, assustar viajantes ou fazer redemoinhos aparecerem do nada. Os amigos riam enquanto lembravam dessas histórias que pareciam inocentes, quase engraçadas. Mas o que ninguém te contou, disse Lucas, com os olhos semicerrados, é que o Saci tem um lado muito mais sombrio. Algo que ele revela apenas em noites como esta, quando a tempestade parece nunca acabar. Os amigos, antes relaxados e sorridentes, ficaram atentos. O clima ao redor parecia engrossar, como se as palavras de Lucas fossem um chamado para a floresta responder. "Vocês sabiam", começou Lucas, com sua voz agora baixa e firme, "que durante tempestades o Saci se torna inquieto? Que aqueles ventos estranhos não são apenas o movimento do ar, mas sua presença se deslocando entre as árvores, observando." Ele explicou que, segundo antigas histórias, o Saci não era apenas um brincalhão inofensivo. Em noites de tormenta, ele deixava seu lado travesso para trás e se tornava algo perigoso, quase predador. Era dito que ele podia atrair quem estivesse perdido ou curioso no meio da mata, usando seus assovios traiçoeiros para confundir e levar pessoas a espaços que nunca deveriam ser encontrados. "Quem escuta seu assobio numa noite assim", disse Lucas pausadamente, "muitas vezes nunca retorna." Um silêncio pesado tomou conta do grupo. A madeira da fogueira crepitava abaixo, e os jovens começaram a escutar melhor os sons da floresta. O farfalhar das folhas, o estalido de galhos ao longe, tudo parecia amplificado. Um dos amigos, tentando aliviar a tensão, riu nervosamente. "Lucas, você deve estar inventando essas coisas agora", ele disse, mas seus olhos denunciavam uma ponta de receio. Antes que Lucas pudesse responder, o som cortante de um assovio ecoou ao longe. Era agudo e persistente, se misturando com o som do vento. Os jovens congelaram, trocando olhares e tentando determinar se aquilo era apenas um efeito da ventania ou algo mais. "É exatamente disso que estou falando", declarou Lucas, agora visivelmente mais sério. Ele explicou que o assovio do Saci não era um som qualquer. Seu propósito, segundo o folclore, era fazer com que as pessoas seguissem o som, atraídas pela curiosidade ou pelo medo, sempre rumo ao desconhecido. "Mas o mais estranho", disse ele com um sussurro, "é que cada pessoa afirma ouvir o assovio vindo de uma direção diferente." Ele apontou ao redor. "Então, mesmo que tentem fugir, acabam exatamente onde o Saci quer." Um dos amigos balançou a cabeça em descrença. "Isso não passa de superstição, Lucas. Uma história inventada para assustar crianças." "Superstição?", murmurou Lucas. "Meu avô me contou histórias de pessoas da vila que desapareceram nas noites de tempestade. Eles saíam de casa porque ouviam algo estranho na floresta, e nunca mais voltavam." Outro assovio cortou a noite, desta vez mais próximo. O vento ao redor parecia se intensificar, circulando a fogueira e quase apagando as chamas. A tensão no grupo atingiu o auge. Todos agora olhavam para os lados com um crescente desconforto, tentando enxergar algo na escuridão entre as árvores. "Pessoal",
Eu acho que devíamos apagar a fogueira e voltar para casa, sugeriu uma das amigas, com sua voz trêmula. Lucas balançou a cabeça. Se apagarmos o fogo, vai ser ainda mais perigoso. Só precisamos ficar juntos e não sair de perto do fogo. Naquele momento, um galho estalou nas proximidades. Todos se levantaram, prestando atenção. Em meio à escuridão, parecia haver sombras em movimento, iludindo os olhares e causando arrepios por todo o corpo. Conforme a chuva apertava e o vento ficava mais forte, um dos jovens, movido por curiosidade ou desespero, decidiu sair do círculo da fogueira para investigar. Eu vou dar uma olhada, disse ele, teimosamente. Antes que alguém pudesse impedi-lo, ele já havia desaparecido na penumbra. O restante do grupo ficou imóvel, alarmado com sua decisão. Ele vai voltar, murmurou uma amiga, mais para si mesma do que para os outros. Mas os minutos se arrastaram. Não havia sinal do jovem ou dos sons normais da floresta. O mundo parecia ter parado, deixando apenas o som incessante do vento e o ocasional assovio misterioso. De repente, passos apressados se aproximaram. O amigo que havia partido reapareceu. Mas algo nele estava errado. Ele parecia confuso, assustado, murmurando coisas incompreensíveis. Apenas segurava algo pequeno e vermelho nas mãos. Ele está aqui, sussurrou o jovem, antes de desmaiar ao lado da fogueira. Lucas, pálido, pegou o gorro com cuidado. Era exatamente como descrito nas lendas. Isso não é bom, ele disse, olhando ao redor. Ele sabe que estamos aqui agora. O fogo começou a diminuir como se combustível lhe faltasse, mesmo com a lenha ainda ardendo. Um assovio alto e cortante ecoou ao redor do grupo, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Agora parecia impossível dizer de onde vinha exatamente. Não se separem, insistiu Lucas. É isso que ele quer. Ele quer que a gente se perca. Mas o caos reinou. O vento derrubou parte da fogueira, mergulhando o grupo em semi-escuridão. Outro assovio, mais alto, mais próximo. Sombras pareciam dançar ao redor deles, acompanhadas de um riso baixo e quase perverso. A tempestade cessou abruptamente ao amanhecer. A clareira onde o grupo estiveram ao redor da fogueira agora estava vazia. O céu ainda carregado parecia mais claro à luz do dia, mas algo estava terrivelmente errado. Os jovens haviam desaparecido sem deixar vestígios. Quem passasse por ali poderia pensar que não havia ocorrido nada, mas as árvores ao redor pareciam diferentes, como se testemunhassem algo que nunca deveria ser contado. Termos histórias como a do Saci Pererê incorporadas à nossa cultura não é apenas sinal de criatividade. Essas lendas servem como advertências, como maneiras de nos conectarmos ao desconhecido e respeitarmos o que não entendemos. Mas, e se elas forem mais do que imaginamos? E se, em noites de tempestade, os assovios que ouvimos realmente forem uma presença, nos chamando para um destino sombrio? A floresta está cheia dessas histórias, e algumas delas podem estar mais vivas do que pensamos. Então, se você ouvir um assovio em uma noite tempestuosa, pense 2 vezes antes de seguir o som. Enquanto a tela escurece, um último assovio ecoa ao fundo, inquietante e inesquecível. Uma mensagem clara para os espectadores: lendas raramente são apenas histórias. Não brinque com o desconhecido. Você pode não sobreviver para contar a história. Compartilha com os amigos, deixa seu like, se inscreva no canal. Reproduzindo VP agradece. Obrigado.